Oi, eu sou a Milha e nesse vídeo eu vou estar ensinando como instalar o Label AMG numa máquina Windows, sem o pip, obviamente, porque ele dá alguns errinhos que são um pouco complicados e nesse vídeo eu vou estar mostrando uma forma específica de resolver isso. Se você está numa máquina Linux, obviamente, você não vai precisar desse vídeo. É só dar aquele pip install e vai funcionar perfeitamente. Em Mac também, mas agora especificamente em Windows. E se você não tem o pip já para usar, é mais complicadinho. Então, primeiro os requisitos. O Label AMG, ele exige que você tenha Python, preferencialmente da versão 3 para cima. E é super tranquilo. Ele também no Windows exige que você baixe o repositório dele, que está no link que eu deixei ali. Ele também exige que você tenha PyQt5 e LXML. Essas duas são basicamente algumas, como se fossem bibliotecas do Python, uma para rodar a interface gráfica e a outra para fazer ele funcionar direitinho. Então, como eu falei, instalar o Python é super tranquilo. Você vai no python.org e segue os passos. É muito, muito, muito tranquilo de estar instalando, se você ainda não tem. Agora, os outros já começam a dar algum problema, porque você baixa lá o repositório, você baixa o arquivo do PyQt5 e baixa o arquivo do LXML. Porém, tem um problema. Antes de você baixar o Label AMG, ele exige que você já tenha esses dois, PyQt5 e LXML. Porém, eles não têm um arquivinho exe e 2 cliques para ser instalado. Então, você tem que instalar isso via linha de comando. E como é que você instala coisas via linha de comando? Pip install. Problema, Windows não tem pip. Então, originalmente não tem pip. Então, é um pouquinho difícil. E eles são só... O arquivo de execução deles recebe uma extensão .whl, que complica muitas coisas. Então, beleza, você vai nos links que eu mostrei, aqui esse é o do Label AMG, aí aqui você vai e aperta nesse botão para baixar o repositório, e ok, só uma coisa, ele vai estar vindo em arquivo zip, então você tem que descompactar ele e deixar ele salvo, deixa ele num lugar que você saiba, pode ser na pasta downloads mesmo, mas só em algum lugar que você saiba. Você baixa os outros lá, você vai no site, baixa e ok. Uma versão, né, que ele vai exigir. Você vai nos requisitos do negócio anterior e ele vai dizer quais versões ele recomenda. E aqui entra os problemas que eu falei, né? E eu peguei esse comentário de um site enquanto eu estava procurando as coisas para poder instalar o Label AMG, que eu não conseguia de jeito nenhum. E eu tive que procurar em muitos lugares e eu me deparo com esse. Instalar um módulo Python em uma configuração offline é irritante, sem pip, obviamente. Ok, então há um setup.py, mas não funciona? Oh, isso requer ferramentas de instalação. Maravilhoso. Ok, instale o Setup Tools. O que é isso? .whl? Oh, isso requer pip. Parece que estou preso em um loop. Então é justamente isso, né? O pip, como o Windows não tem o pip, e o Will exige o pip, não sei se é o Will, mas esse WHL exige pip, e para instalar o pip, você também precisa. Enfim, você fica meio que em um ciclo. E, felizmente, depois que você instalar o Python ele tem embutido a ferramenta de instalação pip. Então,
instalando o Python, a gente consegue resolver isso facilmente. E basicamente os passos são esses. A gente vai achar onde está o pip do Python e vai adicionar o caminho na variável de ambiente path. E daí vai ser só você no prompt de comando ir para a pasta dos repositórios que você quer instalar e dar um pip, e dar um Python -m pip install e o nome do seu arquivo. É simples e eu vou mostrar aqui mais ou menos como é o passo a passo. Então, beleza. No meu caso, o pip está instalado no Python, e o Python está instalado junto com um outro programinha, mas olha ali o nosso pip. Mas só clicar 2 vezes nele também não vai resolver. Mas agora, localizando aonde está, então ele provavelmente vai estar na onde foi a sua pasta instalado o seu Python, deve estar no arquivo de programa, Python scripts, deve estar nessa pasta ou por aí, só procurar lá. Localizando isso, você vai pegar o caminho. Você vai pegar aonde que isso tá. Você dá um Ctrl+C ali. Aí você vai lá no seu prompt de comando. Importante, você tem que estar rodando ele, o cmd, como administrador, porque você vai estar instalando as coisas. E daí tem várias formas de adicionar um caminho ao path, a variável path. Aqui, em vez de... Já que a gente já está no prompt de comando, eu vou mostrar a forma de fazer isso simplesmente com o código. E esse é o código. Set path maiúsculo igual porcentagem path maiúsculo porcentagem. Isso para ele não apagar tudo que já está no path. Ponto e vírgula e a pasta. Aqui é a pasta que a gente copiou no slide anterior. Você dá um colar ali. E pronto. Dá Enter e já vai estar no path o caminho do pip. E beleza, o que eu faço agora? Agora vai ser aquele procedimento que eu falei. Você já tem o pip, é só ir para a pasta do repositório e instalar. Então, vamos para os 2 primeiros requisitos antes do label AMG. Então, aqui o PyQt5 primeiro. Olha, esse é o repositório onde ele foi baixado. Tá aí os dois, o LXML e o PyQt5. Olha ali que os dois são classificados como arquivo WHL. E aqui a pasta. Ela tá no meu users/million/downloads. Então, beleza. Aí a gente volta no prompt de comandos. Vejam que eu dei um cd e a pasta onde está o repositório. E daí tá ali o código, Python -m, pip install, e eu só peguei o nome do PyQt5, o nome do arquivo, e coloquei ali. Esse é o nome do arquivo. E nesse processo, você pode tanto colocar o nome do arquivo com a extensão quanto sem. Não vai fazer diferença nenhuma. Com a extensão, sem a extensão, você pode inclusive só colocar o PyQt5 e ele vai achar também. E ok. E depois, para o resto, é o mesmo processo. Só que para o LXML, você não copia o nomezinho dele. Você dá esse comando que eu coloquei ali. Então, você coloca o Python -m, pip install, LXML. Só isso, e ele já vai instalar lindamente. Vocês viram que os meus dois estão na mesma pasta, então é só manter na pasta que você está. Se você tiver colocado em outra pasta, você mantém naquela pasta. E a mesma coisa para o label AMG. Você move a pasta, você vai para a pasta onde ele está instalado, se tiver na área downloads, então já deixa ali, Python -m pip install, e daí você coloca o arquivinho .py que você tem que instalar, label amg.py, pronto, ele vai instalar lindamente o programa sem problema nenhum. Aí você só vai ter que abrir ele. Aí como você faz para abrir? Você vai ter que achar a pasta onde ele foi instalado. Ele deve estar lá no arquivos de programa, dentro da pasta Python, em algum lugar. Você vai no lib, provavelmente em Insights Package, como eu disse, o meu está em um outro programinha, mas deve estar ali no Python,
lib, site package, deve estar ali o label AMG. E você dá um CD para esse caminho. E para você abrir isso, é só você escrever Python e label amg.py, estando nessa pasta. E daí ele vai abrir, ele vai dar uns avisinhos e aqui, ó, o caminho que eu falei. O Python label amg.py e ele vai abrir a tela do label amg. Aí tem os parâmetros que você pode passar, mas isso não vem ao caso. E pronto, você vai ter o seu label amg instalado. Aí toda vez que você quiser abrir ele, é o mesmo procedimento. Você vai só por prompt de comando que você consegue abrir. Você vai no prompt de comando e Python label amg.py, depois de estar na pasta que ele foi instalado. E pronto. Com isso, você consegue instalar sem grandes problemas o label AMG numa máquina Windows que não tem o pip. Espero que tenha sido útil. Tchau!